Pronto. Boa tarde a todos, bem-vindos a mais um Paleocafé. Hoje estaremos com o professor Oswaldo Bafa Filho, falando sobre os magnetômetros. Voltei a tela aqui. Saiu a tela. Falando sobre os magnetômetros em biomagnetismo e outras áreas. Professor, eu gostaria que o senhor confirmasse que essa palestra poderá ser gravada e disponibilizada no nosso canal do Paleocafé. Sim, pode gravar, sem problema. Sem problema, pode gravar. Pronto. Tem algumas pessoas novas aqui hoje, mas, para quem não sabe, o Paleocafé ele é o seminário do grupo de Paleomagnetismo e Magnetismo de Rochas, e nós costumávamos realizá-lo no nosso laboratório, presencialmente, e em decorrência da pandemia resolvemos expandir para que outras pessoas pudessem ter acesso às nossas palestras. Também é importante deixar claro que esta palestra ela será gravada, disponibilizada no nosso canal, cujo link eu colocarei aqui no chat daqui a pouco. E vocês que estão aqui, vocês continuando na sala, vocês assumem que estão cientes e que permitem que isso seja gravado também. Bom, gostaria de pedir a todos que mantivessem microfones e câmeras desligados, exceto o palestrante, é claro. E ao final da palestra, vocês podem fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas por meio do chat, ou levantando a mão nesse ícone na parte inferior da tela, e falando diretamente com o professor Oswaldo. Bom, o professor Oswaldo, ele possui bacharelado em Física, mestrado e doutorado em Física Aplicada pelo Instituto de Física de São Carlos, da USP. Ele também realizou o pós-doutorado dele na University of Wisconsin-Madison, nos Estados Unidos, e atualmente ele é professor titular do Departamento de Física e Matemática da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Ribeirão Preto. E ele atua em projetos interdisciplinares na interface da biofísica e física médica. Professor, quando o senhor quiser começar, fique à vontade. Ok. Bom, eu primeiro queria agradecer o convite de estar participando desse seminário, de poder contar um pouco para vocês do que a gente faz. É uma honra estar aqui falando para um grupo do IAG, que trabalha em magnetismo, e é interessante ver como o magnetismo está atraindo interesses tão diversos como alguém que está na geologia, né, e alguém que está na área mais ligada à medicina. Então, a gente escolheu esse tópico, né, que são os magnetômetros ópticos e o biomagnetismo, e a gente pretende mostrar como é que isso pode se estender para as outras áreas, né. O meu e-mail está aí, é bem simples, bafa@usp.br. A gente está ligado a um programa de pós-graduação aqui em Física Aplicada à Medicina e Biologia. Então, muito do que eu vou falar são coisas que a gente faz com os nossos alunos de pós-graduação, iniciação científica, a quem eu agradeço antecipadamente, e também quero agradecer às agências de fomento, né? O nosso estado, a FAPESP, que continuamente vem apoiando os pesquisadores aqui do estado, CNPq e a CAPES. Sem essas agências, a gente não poderia realizar o trabalho que a gente está fazendo no momento. Muito bem. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, então eu queria inicialmente, né, tentar contar para vocês o que é biomagnetismo, e a maneira de fazer isso é comparar duas áreas que a gente conhece, que tem a ver com campos magnéticos e seres vivos, né? Em campo magnético e seres vivos, dado há bastante tempo. Se a gente for no livro didático antigo, nós vamos ver lá que já no século XIX as pessoas cresciam sementes entre polos magnéticos e procuravam ver qual a influência desse campo magnético no preço da germinação da semente. Enfim, tem uma série de estudos que se fazem sobre esse tipo de atividade. Isso normalmente é definido como magnetobiologia.
As pessoas que trabalham na área de biomagnetismo, elas estão preocupadas em medir o campo magnético que os seres vivos podem produzir ou podem apresentar. E esses campos magnéticos, a gente vai ver que eles podem ter uma importância tanto para fazer diagnóstico, como para propor terapias também das pessoas, no caso aí, que tiverem algum problema, tá? Bom, a gente sabe que para produzir campo magnético, a gente tem basicamente duas possibilidades, né? Ou a gente tem partículas, tá certo? Que são carregadas, tá certo? Que são magnéticas, né? E a gente também pode ter correntes elétricas. Então, a gente vai ter nos seres humanos, né? Voltando aqui para pessoas, né? A gente vai ter essas duas possibilidades. A gente vai ter correntes elétricas que percorrem o nosso corpo quando meu coração está batendo, quando meu cérebro está pensando, quando eu contraio o músculo, enfim, isso vai gerar campo magnético. E eu também posso ingerir alguma substância magnética e fazer, então, rastrear essa substância magnética no meu corpo e aí também fazer estudos desse tipo. E pode também ter alguns órgãos do nosso corpo que contêm partículas magnéticas e com isso a gente vai poder, então, medir esse magnetismo. Vamos dar uma olhada como é que estão esses campos magnéticos e onde é que eles podem aparecer, tá? Bom, eu vou começar falando do campo magnético mais intenso que a gente pode medir no ser humano, que são geralmente campos que vêm do pulmão devido a contaminantes magnéticos, né? A gente, se tiver uma atmosfera poluída e essa atmosfera tiver partículas magnéticas, a gente vai eventualmente ingerir essas partículas, vai respirar essas partículas magnéticas e elas vão se alojar no pulmão. Então, se eu aplicar um campo magnético no pulmão, eu vou orientar essas partículas, vou medir, então, um campo magnético residual. Isso é chamado de pneumomagnetismo, é uma área que já foi bastante importante, hoje já não tem quase, acho que não tem muita atividade de pesquisa, né? Mas se fizeram vários estudos mostrando, por exemplo, que em países que tem muita neve, que as pessoas têm que usar no inverno aqueles pneus que têm prego ou corrente, que esse material, no fundo, acabava indo para a atmosfera, as pessoas inalavam esses materiais e eles ficavam com o pulmão magnetizado. Trabalhadores também de estaleiro, da indústria de soldagem, que fica soldando chapas de aço durante 30 anos, acaba inalando partículas de ferro que se volatilizam na hora da solda. Então, esse é o campo mais intenso que a gente pode ter. Ele tem intensidade da ordem de alguns nanoteslas, né? A gente pode ter também campo magnético que vem de partículas magnéticas que estão presentes no fígado, né? O fígado é um órgão conhecido por armazenar o ferro que a gente precisa para fazer o nosso organismo funcionar, e quando existe um excesso de ferro no organismo, e tem algumas patologias que podem levar a isso, o ferro vai se acumular aqui, e a gente pode medir, então, um aumento do campo magnético. O tecido biológico normal, ele é diamagnético, mas quando ele tem uma crítica, ele passa a ser paramagnético, e a gente vai poder medir esse magnetismo que está aqui no fígado, tá? Nós fizemos muitos trabalhos aqui em Ribeirão, com colegas da Faculdade de Medicina, da área de gastroenterologia, estudando o que se chama motilidade gastrointestinal. Nesse caso, então, a pessoa ingeria uma refeição de prova que continha um marcador magnético, e a gente media, então, o que se chamava de tempos de trânsito, desde a boca até o alimento chegar aqui no seco, media tempo de esvaziamento gástrico, tempo de trânsito através da faringe, contrações do estômago. O estômago, depois que a gente almoça, né, ele dá 3 contrações por minuto para poder misturar o alimento e iniciar a digestão. Enfim, fizemos uma série de estudos de motilidade gastrointestinal usando marcadores magnéticos. Então, eu falei aí de campos que são oriundos, né, essencialmente de partículas magnéticas que, de alguma maneira, acabam entrando no nosso corpo. Mas existem aqueles campos que são produzidos pelas correntes de despolarização. Acho que o exemplo mais comum que nos vem à mente é do coração, né? Quando a gente tem qualquer problema de coração e vai no médico,
Um exame que é feito rotineiramente é o eletrocardiograma. Você coloca um eletrodo em cada mão, no pé, e aí eu meço, então, a voltagem que a despolarização do coração vai produzir, e essa voltagem, ela tem uma corrente elétrica associada a ela devido à despolarização. Então, eu posso medir o campo magnético, né? Então, eu sei que sempre que eu tenho uma corrente elétrica, eu tenho uma diferença de potencial, mas essa corrente elétrica também vai se expressar através do campo magnético. Então, eu posso medir a atividade do coração através do campo magnético, sem nenhum contato, sem colocar nenhum eletrodo na pessoa, porque os campos magnéticos, o corpo humano é transparente aos campos magnéticos, a gente vai medir, então, esse magnetocardiograma, tá? Eu posso também medir sinais que vêm do cérebro, né? Assim como se faz o eletroencefalograma, é possível fazer também o magnetoencefalograma medindo as correntes de despolarização que vão acontecer aqui no meu cérebro. Então, por exemplo, se eu der um estímulo auditivo, o meu córtex auditivo primário, inicialmente, vai receber esse sinal e a gente pode registrar uma atividade presente nessa região, tá? Ainda indo para o coração, eu posso também fazer o magnetocardiograma fetal, ou seja, eu posso, se um feto está tendo algum problema cardíaco, eu posso medir, então, o batimento cardíaco fetal desse feto, fazer o traçado, diagnosticar com precisão, e essa é uma informação extremamente importante para poder tratar de algum problema que eventualmente esse feto vai ter, tá? Então, existem essas categorias, né? Correntes de despolarização, partículas magnéticas que estão presentes no corpo magnético e a gente pode medi-las, tá? E, para isso, então, a gente precisa de instrumentação, precisa desenvolver técnicas para fazer essas medidas, tá? Bom, nessa transparência, um pouco complicado, mas ela, né? A gente tem professor, aqui... professor, com licença. No eixo vertical, a gente tem... Nós não estamos te ouvindo Sim? Bem. O senhor Não pode desligar a câmera? Tá bom, vou desligar então, vou desligar. Obrigada. Ok, parece que a internet está complicada. Então, nessa transparência, a gente tem aqui esse eixo horizontal, né, onde nós podemos ver a faixa de frequência, tá certo? E no eixo vertical, a gente tem a intensidade do campo magnético. Então, vocês têm aqui essas regiões coloridas, né, são campos magnéticos de origem biológica, né? E essas outras tracejadas, tá certo? São campos magnéticos que estão no ambiente. Então, se eu pegar, por exemplo, o ruído geomagnético, né? Ele tem esse tipo de espectro aqui, tá? Essa intensidade vai de alguns nanoteslas, né? Até alguns picotesla aqui. Vocês sabem que a Terra aí ao girar em torno do Sol, né, vai ter essa variação, e em torno do seu próprio eixo, né, vai ter uma variação de campo magnético. A gente vive na civilização, e aí a gente tem 60 Hz e os harmônicos, né, a gente tem também radiofrequência, movimento de carro, movimento de peças metálicas, elevador subindo e descendo, tudo isso dá um ruído que tem esse padrão aqui, tá? E vejam que aqui embaixo a gente tem os campos que eu quero detectar de origem biológica, né? Então, eu estou falando de um campo magnético da Terra de cerca de 20 microtesla na nossa região, né? Depois a gente tem esses campos aqui, ruídos, né, que são bastante elevados, e o sinal do magnetocardiograma, né, vocês veem que eles têm aqui, tem da ordem o pico dele aqui da ordem de 10 picotesla, tá certo? Se eu pegar o coração, a Terra, e sinais do cérebro que são da ordem de 1 bilhão de vezes mais fraco que o campo magnético da Terra. Então, é um desafio muito grande de medir esses sinais, por dois motivos. Primeiro, por causa do ruído,
que vai mascarar o meu sinal. E segundo, que eu tenho que ter sensores de campo magnético que tenham a sensibilidade para poder medir esses sinais, tá? Então, um sistema que é bastante conhecido, né, é o FluxGate. Vocês usam bastante, né, esse sensor. Ele pode ter uma precisão aqui, uma sensibilidade de 10 a menos 10, né, Tesla, tá certo? 100 picotesla. Tipicamente, ele vai ser bom para baixa frequência e pode ser utilizado, mas ele não tem sensibilidade para medir sinais biomagnéticos. Para medir esses sinais, o detetor preferencial, até bem pouco tempo atrás, era o chamado SQUID, né? SQUID é uma sigla para dispositivo supercondutor de interferência quântica, né? Como o próprio nome diz, é um dispositivo construído baseado em materiais supercondutores. Então, para funcionar, ele precisa estar imerso em hélio líquido, que é onde a gente vai ter o estado supercondutor. E esse dispositivo, ele tem uma sensibilidade muito boa, tem uma tecnologia já madura para produzir dispositivos em escala, e ele, até pouco tempo, era o detetor preferencial. Mas ele tem algumas desvantagens, né? Uma delas, para o nosso caso, que estão aqui no hemisfério sul, é que ele precisa de hélio líquido, e trabalhar com hélio líquido no Brasil não é uma coisa trivial, tá certo? Em São Paulo, menos complicado do que em Ribeirão. Em Ribeirão, mais complicado ainda. E, recentemente, os magnetômetros de bombeamento óptico, né, os OPMs, como a gente chama, começaram a se tornar viáveis, começaram a ser comerciais. E eles podem chegar a uma sensibilidade até maior do que a dos SQUIDs, e isso é uma mudança de paradigma na área. Eu tenho a impressão que a gente vai migrar agora, em boa parte, para os OPMs, por causa da facilidade que a gente tem de não precisar lidar com hélio líquido. Isso barateia o custo e facilita a logística, ok? Bom, o desafio, então, de fazer experimento nessa área, como também deve ser em paleomagnetismo, onde vocês também querem medir campos magnéticos de intensidade bastante baixa, né? É como tentar, tá certo, verificar, né, sair agora aí fora, né, no meio-dia e ver as estrelas, tá? As estrelas estão lá no firmamento, mas você não consegue vê-las porque tem o Sol, e o Sol vai produzir um ruído luminoso tão grande, né, que não vai permitir que a gente as veja. A gente precisa esperar chegar à noite para ver as estrelas que estão lá, tá certo? Então, esse, basicamente, é o nosso desafio, né? É querer enxergar estrelas ao meio-dia, tá ok? Bom, essa área de biomagnetismo, ela começou com esse trabalho aqui de 1963, em que alguém se propôs a usar 2 bobinas, né? Cada bobina dessa tinha 1 milhão de voltas e separadas uma da outra numa configuração diferencial, e o pessoal foi lá, né? O Bowley e o McPhee. O Bowley era estudante de mestrado do McPhee, e ele foi lá para o meio do mato, numa floresta lá em Siracusa, norte de Nova York, e conseguiu fazer, então, essas medidas. Isso foi o que despertou o interesse das pessoas para o biomagnetismo, né? É um artigo de 2 páginas, vejo que foi, assim, fundamental. Deve ter um monte de citações, porque foi o artigo que disparou essa área, tá? Bom, como eu falei, então, o detetor preferencial para biomagnetismo é o SQUID, e para vocês terem uma ideia de um sistema, assim, estado da arte para se medir sinais do coração, é uma coisa desse tipo. Olha, é um cilindro que está aqui dentro, né? Isso aqui é um criostato ou um dewar, onde a gente vai colocar hélio líquido aqui dentro, tá certo? Vai ter, nesse caso aqui, tem 64 detectores aqui embaixo, a pessoa fica aqui embaixo desse cilindro e você mede o magnetocardiograma dela sem contato e pode te dar uma série de informações interessantes aí, tá certo? Bom, a forma do sinal é muito parecida, não tem diferença do ponto de vista da morfologia entre um sinal elétrico e magnético, né? A vantagem é que esse sinal magnético, como eu falei, o nosso corpo é transparente ao campo magnético, ele passa através dos tecidos sem ser distorcido. Então, se eu quiser localizar de onde está vindo esse sinal, eu tenho uma maior precisão quando eu estou fazendo a medida magnética. E isso pode ser muito importante
num caso como esse, em que você tem um paciente que tem arritmia e que, então, uma parte do músculo cardíaco não está se despolarizando de forma adequada. Então, o que os médicos costumam fazer? Eles costumam identificar essa parte e daí fazem uma ressecção ali, quer dizer, se você fizer uma ressecção, ela vai ficar isolada eletricamente e não vai perturbar o coração, não vai comprometer a forma síncrona como o coração tem que bater, tá certo? Então, a maneira de fazer isso é uma cirurgia que você abre e vai com o eletrodo lá e localiza onde é que está o foco arritmogênico. Uma maneira não invasiva de fazer é fazer um mapa como esse, em que eu meço vários pontos, e daí, através da resolução do que a gente chama de problema inverso, eu localizo onde é que está aquela fonte arritmogênica e informo isso ao cirurgião, que vai, então, poder fazer a ressecção com mais tranquilidade, planejar a cirurgia, etc. Tá? Aliás, uma boa parte do que se faz em biomagnetismo, né, é o que a gente chama de mapeamento pré-cirúrgico, tanto aqui no caso do coração, como principalmente no caso do cérebro. Você faz um exame de magnetocardiografia e localiza, por exemplo, onde é que está uma fonte de sinal de epilepsia, para poder, então, dar essa informação para o cirurgião, que pode planejar a cirurgia com mais detalhe, tá? Bom, só para dar mais alguns exemplos, né, aqui a gente tem, esse é o sistema que a gente tem aqui em Ribeirão. No momento a gente não está usando, é um sistema de um canal, aqui tem um squid, tem um gradiômetro, né, ele está numa sala não blindada nesse caso, a gente está medindo aqui sinais do estômago. Esse é um sistema de 37 canais para medir sinais do batimento cardíaco do feto. Esse aqui já tem que funcionar numa câmara blindada, e uma câmara blindada que tem dimensões é um cubo de praticamente 3 metros por 3 por 3, feita de alumínio e de metal, que tem um custo que chega tranquilamente em $500 mil, tá? Então, sistema caro para a gente poder montar, tá certo? Bom, como eu falei, trabalhar com hélio líquido é uma complicação, né? O hélio, ele é caro, tá certo? É raro, né? A gente tem, as estoques de hélio estão diminuindo, embora cada vez, sempre que se fala isso, alguém descobre um poço de gás que parece que produz hélio, mas enfim, a maneira ecologicamente correta de lidar com hélio é reciclar, tanto pelo custo, tá certo, como também porque um dia ele vai acabar. Então você tem que, de alguma maneira, coletar esse gás, tá certo, num balão, depois passar por um compressor que vai comprimir esse gás em cilindros. Se você tiver num lugar que já tem a liquefatora, do cilindro já vai para a liquefatora, e depois você vai passar para um container, né, que vai armazenar o hélio, e você faz essa operação. No nosso caso aqui, a gente tinha que fazer isso comprimindo o gás num carrinho que tinha 9 cilindros, e levava esses cilindros para São Carlos, a 100 quilômetros daqui, passava o dia inteiro lá na liquefatora, liquefazia e depois trazia de volta. Purificava antes, liquefazia e trazia de volta. Então, tinha que fazer isso a cada 3 semanas, né? E isso nos deixou, então, interessados nessas tecnologias alternativas, que são os magnetômetros ópticos, tá? Bom, o que é o magnetômetro óptico, então, né? Como eu falei, na minha opinião, é uma tecnologia que vem para, primeiro, nivelar o campo, permitir que vários grupos possam fazer medidas de alta sensibilidade e a custo acessível, tá? E ele é baseado, então, né, numa tecnologia de bombeamento óptico. Então, eu achei esse vídeo aqui do NIST, que eu acho legal, vou mostrar para vocês, né? Espero que toque, vamos ver se vai tocar. Então, a gente tem uma ampola onde a gente coloca rubídio ou césio. Rubídio é mais usado porque é mais fácil de polarizar. Aquece uma temperatura de uns 120, 150 graus, se cria um vapor de rubídio. Esse rubídio, então, tem um spin, e aí, ao passar luz, essa luz, então, vai polarizar os spins, ou seja, vai orientar aquele conjunto de átomos que estava totalmente desorientados e vão ter uma magnetização resultante. Se tiver um campo magnético aqui próximo, esse campo magnético vai fazer o seguinte, ele vai
mudar a direção dessa magnetização. E ao mudar a direção da magnetização, ele mexe na absorção de luz. Então, eu vou usar um feixe de luz, né, para, ao mesmo tempo que ele vai ele vai polarizar os átomos, ele também vai analisar esse estado de polarização. Então, eu posso, monitorando a absorção óptica, medir o campo. Passar novamente aqui, então eu tenho uma célula que pode, de rubídio, ele só tem o elétron na última camada, então ele só tem um spin lá, né, com a luz que está chegando aqui, é uma luz circularmente polarizada, e aí, então, eu crio a magnetização. Então, essa magnetização ela vai ser como se fosse o ponteiro de um galvanômetro, né? Na hora que passa uma corrente ou passa um campo magnético, ela muda de orientação e eu consigo, então, medir através da absorção óptica, né? Quanto maior esse ângulo aqui, maior é o campo e maior vai ser a diferença de absorção óptica que eu tenho no meu sistema. Então, esse é o princípio desse magnetômetro. Existem outros magnetômetros, né, que eles precessionam continuamente. Esse aqui é o que a gente chama de magnetômetro óptico de campo zero, mas tem um outro magnetômetro que é de campo total, que se parece um pouco com aqueles magnetômetros que se usava já em geofísica, né, para mapear o campo da Terra, que é você medir a frequência de Larmor. Então, você bombeia, cria magnetização, e esses elétrons, essa magnetização fica pressionando em torno do campo magnético, e aí você mede a frequência, usa a relação de Larmor e consegue achar o campo total daquele local, tá? Bom, aqui, para vocês terem uma ideia de um sistema comercial, existem hoje, é uma tecnologia relativamente nova, só tem 2 empresas, até onde eu sei, que estão oferecendo esse tipo de magnetômetro. Uma é essa aqui, que chama aqui o SPIN, que é um spin-off do grupo do NIST lá de Boulder, no Colorado, e tem uma outra empresa que está na costa leste, que foi associada a Princeton, né, chama Greenleaf, que produz também alguns magnetômetros. Então, as duas estão aí no páreo, cada uma com uma solução. Nesse caso aqui, eles conseguiram fazer um sensor bem pequeno, tem um cabo longo aqui de cerca de 3 metros, né? Não tem nenhuma fibra óptica, nada, todos os lasers ficam montados aqui. Basicamente, então, o que você tem é o laser passa por uma lente, a lente passa pela célula, a célula, então, fica aquecida, como eu falei. Se você tocar a mão aqui, você vai sentir um calorzinho, talvez uns 30 e poucos graus aqui, né? Ela é isolada, e depois analisa a luz que chega aqui, tá certo? No caso desse magnetômetro, a gente tem uma sensibilidade aí de 15 femtotesla, né? A faixa de frequência ainda não é muito grande, é de 1 até 100 Hz, né? A faixa dinâmica dele, mais ou menos 5 nanotesla. Então, a gente precisa de um campo residual bastante pequeno, a gente precisa de blindagem magnética, tá? E as outras, bom, esse aqui usa rubídio, tem alguns outros magnetômetros que são pesquisados, que usam césio, enfim, tem várias alternativas aí que estão sendo pesquisadas, tá? Bom, aqui eu estou mostrando, então, vou mostrar para vocês como é que a gente pode usar um desses magnetômetros para fazer um sistema para fazer magnetocardiografia fetal, né? Então, aqui a gente tem um conjunto de sensores, olha, 2, 5, depois tem mais, tem 11 sensores aqui, né? E se a mulher grávida encostar, então, o abdômen aqui, né? Você vai conseguir ver o sinal do coração. Mesma coisa que era feito com esse sistema, né? A gente pode fazer com esse que está aqui, tá? A vantagem agora é que a gente precisa de uma blindagem bem menor, né? A gente pega um cilindro, aqui são 3 camadas de mil-metal, né? Com 75 centímetros de diâmetro e 2 metros de comprimento, com essa cama que desliza. Então, a mãe vem, deita aqui, encosta o abdômen nesses magnetômetros e a gente consegue, então, detectar o batimento cardíaco fetal. Aqui vocês podem ver o sinal detectado pelo magnetômetro óptico, né? E o sinal detectado pelo SQUID. Os dois têm basicamente a mesma
mesma sensibilidade, né? A diferença que tem aqui entre o sinal do magnetômetro óptico e do SQUID é que os dois foram feitos simultaneamente e o posicionamento era um pouco diferente, e a forma do sinal vai mudar de acordo com o posicionamento. Mas o que se normalmente faz com esse tipo de medida é determinar a taxa de batimento cardíaco, batimento a batimento, tá? Então, aqui você tem a onda P, né, o complexo QRS, a onda T quase não se vê, e se você medir o intervalo RR aqui, você pode determinar se esse feto está tendo alguma arritmia, que tipo de arritmia é, e aí ajudar o médico a prescrever o tratamento adequado. Bom, eu queria então agora falar um pouquinho de outra aplicação, né? Então, esses magnetômetros ópticos eles estão sendo usados em magnetocardiografia fetal, estão sendo usados em magnetoencefalografia, tem grupos que estão fazendo avanços assim, impressionantes, em que a pessoa pode colocar uma espécie de capacete na cabeça, com um monte de sensores, e pode, inclusive, andar na sala e você detectar os sinais do cérebro, que era uma coisa que não se conseguia fazer, nem com o SQUID impossível, porque o SQUID com aquele volume, com aquele tamanho, tem que ficar estático, você tem que praticamente imobilizar a pessoa, tá? Vou falar agora de uma outra aplicação que tem a ver com diagnóstico que pode ser feito tanto in vitro como in vivo, né? E a ideia aqui é usar partículas, nanopartículas magnéticas, tá? E explorar uma propriedade das nanopartículas, que é a relaxação dessas nanopartículas quando magnetizada. Então, se eu pegar uma nanopartícula magnética, como essa que está aqui, se ela estiver livre no meio, né, e eu aplicar um campo e magnetizar, ela vai relaxar, tá certo? A maneira como ela vai relaxar, se eu magnetizar, ela vai relaxar. Se ela estiver livre no meio, ela vai relaxar muito rapidamente, porque vai ser uma relaxação via movimento browniano. Se ela estiver ligada a uma célula, por exemplo, e se ela tiver um tamanho adequado, ela vai relaxar mais lentamente. Então, essa relaxação magnética, né, no caso dela estar presa e quem vai relaxar não é a partícula, mas é o domínio, a gente chama de relaxação de Néel. E essa relaxação, ela pode oferecer um contraste temporal para a gente fazer diagnóstico. Então, a ideia é o seguinte, né? Se eu tenho a partícula que pode relaxar pelos dois mecanismos, né, ela vai ter um tempo de relaxação que vai ser dado por isso. Onde o tempo de relaxação de Néel... Onde o tempo de relaxação de Néel depende desses parâmetros que está aqui, né? É uma exponencial que depende do volume, portanto, ela é muito sensível ao tamanho. Se eu tiver partículas que têm 25 nanômetros, esse tempo aqui, total, acaba na temperatura ambiente ou do corpo humano, acaba ficando da ordem de alguns segundos, que é um tempo que esses magnetômetros podem detectar. E aqui a gente tem a relaxação browniana, que é mais rápida, tá? Então eu posso tanto pegar uma nanopartícula, funcionalizar, e daí imagine que eu injeto essa nanopartícula no corpo, e se eu tenho uma célula cancerosa, ela tem um anticorpo que gruda nessa nanopartícula, e aí então eu posso medir a relaxação, e eu vou ver se a pessoa reagiu com essa nanopartícula ou não, e eu vou poder então diagnosticar se existem células cancerosas ou não. Então isso pode ser um método diagnóstico, tanto in vivo, como também in vitro. Aqui então a gente mostra, né, o que pode estar acontecendo. Se eu tiver as nanopartículas livres, né, essas de 25 nanômetros, num fluido tipo plasma, vai dar um tempo menor do que milissegundo, e se ela estiver ligada em células, vai dar um tempo de 0,1 até 2 segundos, que me permite medir. Bom, a gente explorou, então, essa possibilidade e pegamos uma câmara magnética bem pequenininha, que tem um diâmetro interno de 15 centímetros e um comprimento de 38, e colocamos aqui um sistema para fazer essa medida de magnetização, tá? Então, aqui
A gente tem um magnetômetro que vai entrar desse lado, um magnetômetro que vai entrar desse lado para fazer uma medida diferencial. A minha amostra vai ser inserida aqui, vai ficar próxima de um desses magnetômetros, e aqui eu tenho um conjunto de bobinas que vai magnetizar a minha amostra, tá? Bom, aqui, como a gente coloca, então, a amostra nessa posição aqui, no centro dessas duas bobinas. Aqui o sistema, como foi executado, né? A gente tem os dois magnetômetros, um que vem desse lado, outro que vem desse. Aqui é um cabo onde a amostra vai ser inserida e aqui está a blindagem magnética, tá? Isso aqui são uma fonte com algumas baterias para a gente fazer um shimming do campo magnético para deixar ele o menor possível aqui dentro. No final, isso acabou nem sendo muito necessário, tá? Bom, aqui o sistema já montado, vocês podem ver as duas bobinas de magnetização, e aqui onde a amostra vai entrar, né? E, bom, então aqui um diagrama esquemático, né? Eu tenho um magnetômetro, outro magnetômetro, aplico um pulso, a minha amostra vai ficar magnetizada, um dos magnetômetros vai ver, basicamente, o sinal que vem da minha amostra, né? O outro, como está mais distante, ele vai ver, basicamente, algum ruído que tiver aí residual, e eu posso subtrair um sinal do outro para conseguir fazer uma medida mais precisa. Aqui, a gente mostra algumas nanopartículas que nós usamos, infelizmente deu um problema aí que cobriu. A gente pegou nanopartículas que são comerciais, essa aqui é uma da Chemicell. Essa é uma nanopartícula que está sendo produzida hoje por essa empresa para usar em diagnóstico, então ela tem um controle bastante grande, ela é bastante... a dispersão dela de tamanho é bem pequena, tá certo? 25 nanômetros, mais ou menos eles garantem. Aqui nós sintetizamos algumas nanopartículas, que vocês veem que tem uma distribuição de tamanho já bastante variada, né? Então, provavelmente aqui a gente tem partículas que vão cair numa faixa de tempo que eu consigo medir, e outras que vão ser ou muito longo ou muito curto, que eu não vou conseguir medir. Então, essa partícula aqui não é boa para se fazer esse tipo de medida, mas, enfim, deu uns resultados interessantes. A gente colocou essas partículas em tubos capilares, como esse que estão aqui, isso era colocado num porta-amostra e colocado lá dentro do interior daquela câmara. Bom, só para mostrar como é que eram as características de ruído, né? Aqui a gente tem picotesla por raiz quadrada, né? Então, nós estamos aqui com 0,01, então aqui são 10 fento, então está dando 10, 20, 30, 35 femtotesla, é o nosso piso aqui de ruído, tá? A gente queria saber também como é que esse magnetômetro responde, né? A um pulso, se ele demora muito tempo ou não. Então, a gente colocou lá dentro uma bobina que ficava aplicando um campo AC, e aplicamos o pulso e víamos quanto tempo demorava para o sistema começar a responder novamente. Então, ele tem um tempo morto de mais ou menos 15 milissegundos, aproximadamente. Bom, aqui a gente mediu, então, partículas, aquela partícula da Chemicell, né, que era razoavelmente grande, em solução, para ver quanto é que dava esse tempo de relaxação browniano, e encontramos um tempo de 1,26 segundos, que fazendo aí os cálculos, né, colocando a viscosidade aqui, a temperatura, etc., dava um raio de 0,77 microns. Depois a gente fez medidas de espalhamento dinâmico de luz e encontramos 0,812 microns, que é um resultado que me parece muito bom, considerando que nós estamos usando técnicas diferentes. Aqui a gente tem, então, a curva que nós usamos daquela nanopartícula de 25 nanômetros, né? Deu esse resultado. E a gente fez, então, aqui uma brincadeira que foi o seguinte, né? A gente colocou essa nanopartícula num solvente e quando você aplica o pulso, você não consegue medir nenhuma relaxação, porque ela vai relaxar por movimento browniano e ela é muito pequena, ela relaxa rapidamente. Tem gente que usa, por exemplo, gesso também para fazer isso, que é outra maneira, né? Ela fica imobilizada, vocês veem que agora a relaxação ela vai se dar só por Néel
e vocês podem verificar que ela é bastante, como a gente esperaria, né? Bom, a gente fez um estudo para ver sensibilidade, né? Então, aqui são microgramas de partículas para ver a amplitude, e a gente tem um limite de detecção que seria equivalente a mais ou menos 2.000 células, que teriam que estar ligadas, 2.000 partículas, que vai dar mais ou menos 2.000 células. Então, não, 2.000 partículas, né, que estariam ligadas, tá certo? Então, acho que é um número bastante razoável. Aqui a gente fez uma medida com a nossa partícula, que nós sintetizamos, como ela é polidispersa, né, vocês veem que a escala aqui já não é mais micrograma, mas é miligrama, né, porque uma boa parte daquelas partículas, elas não estão sendo vistas, porque ou o tempo de relaxação é muito longo ou muito curto. Bom, acho que com isso eu queria parar, o meu tempo já passou até um pouco do que eu tinha planejado, mas a ideia é o seguinte, né, eu acho que a gente tem um novo magnetômetro que, se a gente trabalhar corretamente, a gente consegue operá-lo em condições equivalentes ou até melhores do que dos squids, que até então eram os magnetômetros mais sensíveis de campo magnético. Então, é um magnetômetro que não tem o problema de usar hélio líquido, não tem o problema do custo da logística do hélio, né? E com isso eu acho que ele facilita bastante as coisas, né? Então, eu acho que a gente está com uma possibilidade muito grande de reativar algumas áreas de pesquisa que eventualmente forem viabilizadas, né, por condições de logística e custo, né, e eu acho que tem um futuro bastante grande aí pela frente, né. Como eu falei, além desse magnetômetro de campo zero, a gente tem o magnetômetro de campo total. Esse magnetômetro de campo total, hoje, ele tem uma sensibilidade de 0,1 picotesla, mas tem grupos aí que estão apresentando em congressos configurações gradiométricas desse sistema que já estão conseguindo, segundo o que eles relatam, né, fazer medidas do coração sem nenhuma blindagem, que é um negócio fantástico, tá certo? Então, esse é o estágio atual. Eu creio que na área de paleomagnetismo, né, a gente poderia usar esses magnetômetros para medir rochas, enfim. Acho que tem toda uma avenida nova aí que a gente pode percorrer, tá certo? E eu queria, então, terminar agradecendo a atenção de vocês, e se tiver alguma pergunta, eu estou à disposição. Muito obrigado. Ligar a minha câmera aqui agora, ver se... Muito obrigada, professor. Foi uma palestra extremamente didática, bem esclarecedora e curiosa, né? Eu não conhecia muito sobre o tema, achei bem interessante. Vou abrir agora para as perguntas. Vocês podem falar diretamente com o professor, basta ligar o microfone ou pelo chat. Bafa, eu queria fazer uma pergunta. Você já tentou usar esse tipo de magnetômetro numa configuração de campo variável? Ou seja, você coloca uma amostra próxima, o magnetômetro ele pode ficar em situação estática e variar o campo, fazendo algo parecido com a esterese, por exemplo? Não, nunca tentei por causa dessa situação, né? Eu teria que... Esses magnetômetros que estão aí, ele tem aquela faixa dinâmica lá de 5 nano, né? Que é um negócio... O meu aqui, porque esse dado que eu mostrei de 5 nano é da questão de geração 1. Tem uma geração que é 1.5 e 2, né? Essa de 2 eles estão falando em 20, e a 1.5 parece que é um pouquinho maior. Então, eu não tentei fazer, não. Eu, por exemplo, quando a gente estava fazendo essas medidas de relaxação, teve um momento que nós começamos a ver um sinal oscilante, né? E isso, durante umas 2 semanas, nós ficamos que nem excitadíssimos, achando que a gente estava vendo ressonância ferromagnética, né? Mas depois a gente foi ver que era um problema do elo de realimentação. Esse é um problema, quer dizer, veja, você tem aí, na hora que você aplica um campo, você tem um sistema de realimentação que vai levar ele para a posição de zero. Então, a frequência dele está limitada.
E aí eu acho que é o problema, né? E se você pudesse excursionar alguma coisa, mesmo que lentamente, seria até 5 nanotesla. Eu não sei se isso daí vai ser muito bom para você. É pouco. É pouco. Por outro lado... Porque você quer fazer uma curva de esterese, aí você quer excursionar e é um campo mais alto, né? Exato. Por outro lado, assim, eu acho que daria para fazer algumas medidas que a gente talvez não consiga fazer em alguns outros magnetômetros que a gente tem. Seria muito interessante, Oswaldo, se a gente pudesse testá-lo no laboratório. A gente já falou isso, vamos está na agenda, está na agenda. Seria muito bacana. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa junto, sim. O que eu imagino seria pegar um espécime que a gente pudesse rodar na frente dele, sim, e aí ver se ele consegue medir a variação, né? Sim. Mas também a gente precisa ver se essa amostra, por exemplo, o solo aqui no Brasil, eu vou te dar um exemplo de um experimento que nós fizemos uma vez aqui, que foi o seguinte: a gente queria medir, eu falei aquela história da motilidade gastrointestinal, né? Sim. Então, você come e logo após a refeição, pós-prandial, o seu estômago ele fica contraindo 3 oscilações por minuto. Aí ele empurra o alimento em direção ao duodeno, mistura com o suco gástrico, e quando o alimento fica menor do que 2 milímetros, ele passa através do duodeno e vai para o intestino para ser digerido. Então, tem uma mistura aí. A gente queria medir essa mistura. Então, nós temos a seguinte ideia: a pessoa comia uma refeição de prova com partículas de ferrita, da ordem de dimensões micrométricas. A gente aplicava um campo magnético e via esse campo relaxar com o movimento. Aí nós começamos a fazer o experimento, estava assim naquela correria, né? Colocamos um par de bobina de Helmholtz, colocamos no chão. Aplicamos o primeiro pulso, deu um sinal. Legal. Aplicou o segundo pulso, deu um sinal maior ainda. Terceiro pulso, maior ainda. Aí nós chegamos à conclusão que era o solo. O solo estava ficando magnetizado. Terra vermelha aqui de Ribeirão é ferro. Sim. É ferro puro. Então, essa ideia que nós estamos falando aí com você, eu não sei, dependendo do tipo de rocha, se ela tiver um background muito grande, talvez esse background já seja grande demais já. Alto para o magnetômetro não ver, né? Na agenda com você, com o Jeff. E eu vou mostrar para vocês que é realmente portátil. Eu vou poder levar aí para São Paulo, a gente vai poder medir aí. Legal, isso é ótimo. Oswaldo, Ricardo, também por outro lado, por exemplo, amostras carbonáticas, né? O Alisson que pediu para eu fazer uma pergunta que acho que vai bem agora mesmo, né? Se seria possível, como seria para analisar rochas carbonáticas, onde se tem assim uma pouca quantidade assim de ferro, né? E se isso seria viável, né? Deixa eu até ver aqui vou ler a pergunta que ele me mandou, tá? Mas não, pode falar, termina. Eu vou ler, então, o que ele me mandou, né? Em algumas amostras rochosas, por exemplo, rochas carbonáticas, materiais ferromagnéticos, podem ser contaminações que geram sinais de intensidade muito baixas e, às vezes, o nível de ruído dos magnetômetros criogênicos. Então, ele queria saber se essas amostras poderiam ser medidas por esse sistema, né? Eu acho que se os magnetômetros criogênicos enxergam, nós também vamos enxergar. Sim. A vantagem do SQUID é que você consegue fazer um gradiômetro, né? Então, você pega, né, um fio supercondutor, enrola aqui num sentido, o outro e tal, então você consegue subtrair o ruído, o background, né, o ruído ambiental ou o sinal de fundo. E aqui a gente não tem ainda essa possibilidade. Existem muitas discussões de como você poderia fazer, eventualmente, um magnetômetro óptico que fosse um gradiômetro que eu chamaria intrínseco, porque uma coisa é você pegar um sensor A, um sensor B, e daí subtrair os dois sinais. Isso é um magnetômetro que você faz depois, né? Você faz offline. É diferente você num sentido, outro no outro,
E ali, em tempo real, você está cancelando o modo comum, vamos dizer assim, né? Então, é diferente. Você tem muito mais sensibilidade nesse caso em que você consegue compor que eu chamaria de um gradiômetro verdadeiro, né? No sentido de não ser eletrônico. Porque o eletrônico você vai estar sempre limitado com a resposta dinâmica do seu sensor. E nesse caso aqui, a resposta dinâmica não é grande, porque o que acontece é que se o campo magnético é muito alto, você tem problemas de difusão de spins e você não consegue manter aquela magnetização. E você tem colisão. Então, a gente, para conseguir ter esse magnetômetro com essa sensibilidade, você tem que ter o campo baixo para evitar que tenha colisão entre os átomos e que você perca essa magnetização que você consegue gerar com a luz, né? E é isso. Obrigada, Oswaldo. Ok, eu que agradeço e vamos, então, continuar conversando. Espero que esse seja o começo aí de uma conversa mais duradoura e que a gente consiga fazer junto aí. Quem sabe estudar alguma coisa biológica em rocha que dê magnetismo. Olha aí. Vamos somar tudo, né? Com certeza. Então, tá bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta. Professor, primeiro, parabéns pela apresentação, muito interessante mesmo. Pelo que eu entendi, a maioria dos dados que vocês obtiveram são dados de módulo de campo, né? Já houve alguma tentativa de obter, através desses magnetômetros, um dado direcional, digamos, para você saber a orientação do vetor magnetização, quais são os desafios, quais são os problemas, quais são as potencialidades com relação a isso? Queria que você desse uma comentada. Então, esse magnetômetro que eu mostrei para vocês, esse OPM aí, né, de campo zero, ele mede duas componentes do campo. Ele mede uma componente ao longo daquele eixo maior, que a gente chama de Z, e uma outra que a gente chama de X. Ele mede duas, não mede a terceira. Então, para você conseguir a terceira componente, você precisaria combinar talvez um arranjo de dois magnetômetros, aí vai ficar uma redundância, uma delas você vai medir duas vezes, mas você poderia fazer com dois, daria para fazer. Agora, o outro, que a gente chama de campo total, ele mede o módulo, como eu falei, quer dizer, ele vai medir, no fundo, a frequência de Larmor da precessão daquela magnetização, e ela vai precessionar em torno do campo total. Então, é isso que você vai medir. E ele precisa ter um campo magnético presente para poder funcionar. Eu até, eu tenho essa colaboração com o pessoal lá da Universidade de Wisconsin, em Madison, né? Numa das minhas idas, eu fiquei uns 2 meses lá brincando com esses magnetômetros de campo total, que a gente queria fazer medidas sem blindagem. E aí, o problema que tem é que eles são muito sensíveis a gradiente de campo, por centímetro, e manter a magnetização. Então, ele é bom para você coloca ele num drone, esse de campo total, ele faz um sobrevoo de uma área e te dá, se você coloca um GPS, você consegue mapear uma anomalia magnética, por exemplo, saber se ali tem uma bomba, uma mina, tá certo? Os militares vivem atrás desses magnetômetros aí por causa disso, né? Então, ele é bom para isso, mas para você pegar uma rocha e aplicar um campo, sempre vai ter gradiente, o gradiente provavelmente vai ser maior do que esse, e aí você não consegue medir. Mas daria para fazer assim, com dois magnetômetros, né? Perfeito. Obrigado, professor. Nada. Eu queria agradecer a palestra, queria falar que foi muito boa, gostei. Achei muito interessante que muitos dos conceitos que são abordados também por você, tipo a onda P no eletrocardiograma, lá no magnetocardiograma, parece com a sismologia da geofísica. Você falou de inversão também.
é uma coisa que está muito em voga hoje em dia na geofísica também, né? Esses modelos de inversão. Eu acho que é interessante porque traz muita carga aqui para a gente também dessas coisas que são meio interdisciplinares, assim. Eu acho que é muito interessante para a gente ver esse tipo de estudo, assim, que tenta unir várias áreas, assim, né? Obrigado. Eu tinha umas transparências antigas que eu usava, inclusive, exemplo de vocês aí da geofísica, né? Para você saber o que falou. Daí você quer saber onde é que está a fonte e isso te permite encontrar uma série de informações, né? Legal, obrigado. Ô, doutores, professores, mestres, boa tarde. Por favor, professor, só fazer uma pergunta meio simples a minha. Eu queria falar sobre o hélio. Você comentou sobre o hélio do cilindro nos equipamentos. E você falou que poderia, tipo, acabar o hélio. Teria algum substituto, assim, que possa estar substituindo então, do hélio? Obrigado, professor. Acho que vai ser uma heresia eu aqui num estudo de geofísica discorrer sobre o hélio, mas deixa eu te falar o que eu sei, né? O hélio, na realidade, ele é o decaimento de partículas alfa, né? Radioativa, né? Um grupo de hélio vai decair e você vai ter o átomo de hélio lá, tá certo? Quais são as fontes que a gente tem de hélio? Bom, tirando o Sol, né? O Sol é a fonte do hélio, tá certo? Por isso que chama hélios, né? Em grego. Então, o hélio que a gente usa aqui na Terra, ele vem de poços de petróleo ou de gás, né? Quando você perfura, você faz uma análise e se aquele poço, geralmente de gás, tiver acima de uma certa concentração lá, um ppm de gás, de hélio, ele é comercialmente viável para ser separado e ser comercializado. Então, até um tempo, até na época do Reagan, tá certo? Estou falando de 1980, existia um controle muito grande do hélio e tal, porque ele era considerado um material estratégico, né, para os Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham grandes estoques de hélio em minas de sal, né? Você pegava uma mina de sal, que era praticamente hermética, bombeava hélio lá dentro e guardava lá. Aí o Reagan, como ele é um cara da teoria do Estado mínimo, ele começou a vender tudo que o Estado tinha e o hélio, de repente, o custo caiu, foi lá embaixo. Aí os caras começaram a usar hélio e não se preocuparam em reciclar. Bom, aí tem um fenômeno que começa a aparecer os equipamentos de ressonância magnética para fazer imagens que precisam de hélio. Então, aumentou a demanda, o uso foi estimulado de uma forma... O laboratório que eu vou lá nos Estados Unidos, a gente usa, acho que 150 litros de hélio por semana e não se reciclava, entendeu? O pessoal não estava nem aí. Aqui eu pagava, a última vez que eu comprei ele, eu paguei $30 o litro, e tinha que reciclar. Não sei quanto que o Ricardo está pagando aí. A gente está com um sistema, Bafa, de... recuperação. Fechado, sistema fechado. Ah, tá. Então, a gente não substitui, mas a gente já chegou a pagar mais de $50. Então, aí o hélio, então, existia uma demanda grande, diminuiu a oferta, mas sempre que a demanda aumenta, o homem é muito criativo, parece que encontraram alguns campos de petróleo, não sei se na Indonésia, que parece que eram ricos em hélio, mas ele é um material que um dia vai acabar, não tem jeito, ele não tem como ser reposto, né? Agora, o que poderia substituir, né? Você pode usar... por exemplo, o hidrogênio, ele chega a uma temperatura criogênica, mas não é tão baixa quanto a do hélio. A outra saída é você encontrar materiais que sejam supercondutores a uma temperatura mais alta. Esse é outro esforço da ciência também. Você tem hoje materiais supercondutores à base de bismuto que está em nitrogênio líquido. Então mas a gente não tem tecnologia ainda para fazer um fio. Eu comprei aqui, uma época, uns squids para fazer demonstração baseado naquele ítrio, bário, cobre, né? O íbaco lá, e usei uma vez, né? O ano seguinte eu fui usar, ele
se destruiu, porque é uma cerâmica, é um negócio que altamente higroscópico, e daí perdi o material, perdi o squid, já não funcionava mais. Tinha um tal de Mr. Squid que vendia. Então, Wilber, a sua pergunta é importante, não é simples, não. E se você resolver, você vai ser um cara que vai conseguir arrumar uma maneira de produzir hélio aí. Você vai ficar bem, viu, cara? Você vai se dar bem. Tá? Obrigado, professor. Obrigado mesmo, doutor, aí, vocês aí. Foi um prazer aí estar participando aí da... Obrigado. Valeu, café. Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigada a todos que puderam participar. Se puderem, não deixem de assinar o formulário. Ele é importante para as nossas estatísticas. E até a próxima. Tchau, tchau. Boa tarde para todos. Boa noite, gente. Tchau, Tchau, pessoal. Vi que o Jefferson está aí também, já saiu? Não, Jefferson está aí. Estou por aqui, professor, mas já estou saindo já. Tá bom, Jefferson. Precisamos ver se a gente reativa esse negócio aí, tá bom? Boa apresentação, professor. Excelente.